Antes de casar com meu marido, ele me avisou que nosso casamento terminaria daqui 2 anos. Após esses anos, eu teria que me divorciar dele. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu não sabia o que esperar quando ele me disse isso. Eu estava completamente apaixonada por ele. E o que ele estava dizendo parecia um absurdo. Como poderia alguém prever algo tão específico sobre o futuro de um relacionamento? Era impossível para mim entender o motivo por trás daquilo. Mas como ele parecia tão sério e genuíno, eu decidi dar ouvidos. Eu realmente amava o meu namorado e estava empolgada com a ideia de um futuro juntos. Foi durante uma conversa tranquila, em um café, enquanto o clima estava fresco e o sol começava a se pôr. Ele estava sentado na minha frente, olhando para mim com um sorriso meio enigmático, como se estivesse prestes a compartilhar algo profundo. Ele começou dizendo que tinha algo importante para me contar. Algo que ele precisava ser honesto comigo desde o começo. Eu achava que ele queria falar sobre um segredo, uma coisa pessoal dele, talvez algo do passado. Não sabia que isso mudaria tudo. Eu te amo, ele começou. Mas antes de nos casarmos, eu preciso ser sincero com você. Eu quero que você entenda que não sou uma pessoa normal quando se trata de relacionamentos. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu sou alguém que acredita que não devemos passar a vida inteira com a mesma pessoa. E em 2 anos, eu vou querer que você me deixe. Eu preciso que você me prometa que, quando esse momento chegar, você será capaz de fazer isso. Fiquei em silêncio. Minha mente não conseguia processar aquelas palavras. O que ele queria dizer com aquilo? Como alguém poderia me pedir algo tão doloroso e definitivo, com uma data de validade? Eu não estou falando de separação agora, nem mesmo de brigar. Ele explicou, percebendo a confusão no meu rosto. Mas em 2 anos nós teremos vivido o que precisamos viver. Eu sou um cara que acredita na intensidade, e, depois disso, o que restaria seria apenas a convivência. Eu não quero ser uma dessas pessoas que vive por viver. Quero que você tenha uma vida que valha a pena. Quero que ambos tenhamos a chance de evoluir. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Estava completamente confusa e, ao mesmo tempo, tocada por sua sinceridade. Ele realmente acreditava nisso? Ou era só uma forma de afastar-se de um compromisso mais sério? Eu tinha tantas perguntas, mas a principal delas era: como posso me casar com alguém que já me diz que o nosso casamento será temporário? Tentei disfarçar a apreensão com um sorriso nervoso. Mas por que você está dizendo isso agora? Por que me pedir para me casar com você se já sabe que não vamos ficar juntos para sempre? Ele suspirou, quase como se estivesse esperando essa pergunta. Porque eu não quero perder você. Eu não posso negar que te amo, que quero construir algo real com você. Mas eu também sei que, em algum momento, eu vou querer seguir em frente. E isso não tem nada a ver com você. Isso é sobre o que eu acredito ser o melhor para nós. Eu não sabia o que fazer com essa informação. O que eu faria? Como reagiria a algo tão estranho? Eu amava ele e sentia que nossas vidas se encaixavam de uma maneira incrível. Mas aquilo estava mexendo profundamente com minha visão sobre o relacionamento. Eu realmente estava disposta a aceitar algo tão insano e tão fora do que eu esperava. Da vida de casada, aquele momento ficou gravado na minha mente como um choque. Ele me amava, mas ao mesmo tempo estava me dizendo que a nossa relação tinha prazo de validade. Não consegui pensar em mais nada naquela noite. Dormi sem conseguir entender por completo o que ele realmente queria dizer. Mas também, se eu soubesse de antemão o que seria minha vida nos próximos anos, talvez eu não tivesse aceitado casar com ele. Agora, relembrando aquele momento, me sinto até um pouco envergonhada por ter ficado tão confusa. Eu estava sendo pedida em casamento, mas ao mesmo tempo, estava sendo lembrada de que isso não duraria para sempre. Eu não sabia se isso era uma atitude madura dele ou uma forma de evitar realmente se comprometer. E o que mais me assombra até hoje é a verdade que ele disse. Eu não quero ser uma dessas pessoas que vive por viver. Isso foi, de alguma forma, uma tentativa de mostrar que ele não queria estar preso a uma rotina. Mas, por outro lado, isso me fez sentir como se estivéssemos caminhando para algo que, ao final, seria vazio. Depois daquela conversa, a situação se tornou ainda mais confusa. Aquelas palavras estavam ecoando na minha mente, dia após dia, e eu não conseguia parar de me questionar sobre o que ele realmente queria dizer com aquilo. Ele parecia tão firme, tão certo de suas convicções, que me fazia pensar se realmente havia algum sentido no que ele estava dizendo. Eu, por outro lado, não tinha nenhuma certeza sobre o futuro. Como alguém pode planejar um casamento e, ao mesmo tempo, colocar um prazo para o fim de tudo? Era uma ideia tão difícil de engolir que me peguei tentando justificar o que ele disse, como se fosse uma filosofia estranha, mas que de alguma forma fosse válida. Conforme os dias foram passando, a pressão de tomar uma decisão sobre nosso relacionamento cresceu cada vez mais. Eu amava ele, não havia dúvida sobre isso.
Ele era inteligente, sensível, e eu sentia que tínhamos algo especial. Mas a questão era: eu estava disposta a viver algo que eu sabia que teria um fim? Seria justo comigo mesma entrar em um casamento com uma data de validade já estabelecida? E pior ainda, como isso impactaria a nossa felicidade ao longo desses 2 anos? No entanto, ele parecia sempre tão tranquilo com a situação, como se já tivesse aceitado que aquilo era uma parte natural do nosso caminho. Durante as semanas seguintes, o clima entre nós foi de uma estranha normalidade. Nada mudou em nossa convivência, exceto pela tensão silenciosa que pairava sobre mim. Eu ainda estava processando o que ele havia me dito, mas ao mesmo tempo, não queria ser a pessoa que questionava ou desconstruía aquilo que parecia ser a visão de vida dele. O que me fazia ficar ainda mais desconcertada era que ele nunca parecia inseguro ou arrependido daquilo. Ele se comportava como se já tivesse todas as respostas. Foi uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, quando ele, como se fosse o momento certo para trazer o assunto à tona novamente, disse algo que me deixou completamente sem palavras. Eu sei que você deve estar se perguntando se isso é real, se eu estou dizendo a verdade. Ele começou, me olhando diretamente nos olhos, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Eu não estou dizendo isso para te machucar ou te pressionar, mas é importante que você entenda que isso não é sobre terminar. É sobre sabermos quando é o momento certo de seguir em frente. Aquela frase me atingiu como uma flecha. Eu fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras, tentando entender se havia algo mais por trás disso. Eu já havia ouvido sobre relacionamentos que não eram para durar a vida toda, mas ninguém nunca me contou que uma relação poderia ser intencionalmente limitada no tempo. Como alguém pode planejar amar outra pessoa e ao mesmo tempo saber que tudo vai acabar? Não era como se ele estivesse me dizendo que não me amava ou que nosso relacionamento não era importante. Ele realmente parecia acreditar que era o melhor para nós dois. Mas como eu poderia viver com essa certeza de que a nossa união tinha um prazo de validade? Acho que o mais difícil de lidar com tudo isso foi o fato de ele ser tão tranquilo sobre a ideia de nos divorciarmos. Para ele, o casamento não era um contrato eterno, mas uma fase da vida que precisava ser vivida intensamente, e que depois de um tempo, ele acreditava que simplesmente não faria mais sentido. Às vezes eu me perguntava se ele já havia feito isso antes, e se sim, por que estava se comprometendo a fazer de novo? Eu sabia que ele já havia tido outros relacionamentos, mas nunca imaginei que ele pudesse pensar dessa forma. Com o passar das semanas, começamos a falar mais sobre o que seria o nosso futuro. Como ele me havia pedido, nós planejávamos o casamento, com a ideia de que os 2 anos seriam um tempo para aproveitar a vida juntos, fazer as coisas que sempre quisemos fazer e, eventualmente, deixar o relacionamento acontecer de forma natural. Eu me permitia aceitar aquela realidade, mas o que mais me assustava era a ideia de que, de alguma forma, eu estava entrando em algo que não tinha controle. Não tinha como saber o que iria acontecer depois desses 2 anos. E mais do que isso, não sabia se conseguiria realmente deixar tudo ir embora quando o prazo chegasse ao fim. O casamento estava se aproximando. Os preparativos estavam em andamento, e apesar de tudo o que eu sentia por dentro, eu tentava manter a calma. Eu queria que esse dia fosse especial, que a cerimônia fosse linda e cheia de amor. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia escapar da sensação de que aquele dia marcaria o começo de algo que estava condenado ao fim. Meu coração estava dividido entre a felicidade de estar com ele e a incerteza do que viria depois. A verdade era que eu estava me casando com um homem que me amava, mas que já havia determinado o fim de nossa união. E isso era um paradoxo difícil de engolir. Por mais que eu tentasse racionalizar, não conseguia entender como alguém pode se comprometer dessa forma. Eu me perguntava: será que ele está certo? Será que é assim mesmo que a vida deve ser vivida? Com um início e um fim predeterminados? Ele me dizia que sim, mas eu não sabia se isso era uma escolha saudável, ou apenas uma forma de evitar a dor da perda no futuro. Eu estava à beira do casamento, com o coração dividido entre o amor e o medo do que o futuro nos reservava. Tinha muito mais a considerar do que apenas os votos e a cerimônia. Eu estava lidando com a inevitabilidade de um fim que, embora planejado, ainda assim parecia tão distante quanto a linha do horizonte. O grande dia chegou mais rápido do que eu esperava. Durante todo o processo de planejamento do casamento, eu tentei me concentrar nas pequenas coisas. Os detalhes da decoração, o vestido, o cardápio, as flores. Cada decisão era uma tentativa de manter a mente ocupada, de focar na felicidade do momento presente, como se a ideia de que tudo teria um fim em breve fosse uma questão distante, que eu não precisava confrontar naquele instante. Mas na véspera do casamento, eu fui tomada por uma onda de incertezas. Estava no meu quarto, sozinha, quando o medo finalmente se instalou. Eu olhava para o vestido que estava pendurado, esperando para ser usado. E a única coisa que conseguia pensar era sobre o que viria depois. Como seria a nossa vida a partir daquele momento? Como eu lidaria com a sensação de que, em 2 anos, as coisas teriam mudado para sempre?
Na noite anterior ao casamento, ele me mandou uma mensagem. Estávamos tentando manter as tradições, e ele estava em outro lugar com os amigos, se preparando para o grande dia. Eu, por outro lado, estava prestes a perder a sanidade, lutando contra o turbilhão de emoções que invadiam minha mente. Eu sei que você está com medo, ele escreveu. Não me entenda mal. Eu também sou humano. Também tenho minhas dúvidas. Mas a nossa jornada vai ser maravilhosa, tenho certeza disso. O que vem depois não importa agora. Vamos aproveitar o que temos juntos e fazer o nosso melhor para tornar esses 2 anos incríveis. Eu olhei para a mensagem e senti um nó na garganta. Ele parecia tão tranquilo, tão seguro, enquanto eu não conseguia nem mesmo encontrar uma resposta. Como deveria me sentir? Era isso que eu queria? Um relacionamento temporário, mas que, de alguma forma, era algo intenso e verdadeiro. Eu sabia que não havia como mudar as regras agora, que uma vez que a decisão de me casar com ele tivesse sido tomada, não havia mais volta. O casamento aconteceu, e posso dizer que foi um dos dias mais emocionantes e intensos da minha vida. Eu entrei na igreja, com o vestido branco e o olhar cheio de amor por ele, e fui até o altar com a sensação de que havia dado um passo imenso, que mudaria tudo. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, a palavra fim estava sempre na minha mente. Como poderia me entregar completamente a algo sabendo que teria um limite? Eu me sentia culpada por ter essas dúvidas, por não estar completamente livre de incertezas no momento em que devia estar vivendo a experiência de um sim eterno. No Santificado de nós. Primeiros meses após o casamento, as coisas foram maravilhosas. Eu estava tão imersa na ideia de fazer as coisas funcionarem que consegui me esquecer, ao menos temporariamente, do que ele me havia dito. Nossa vida juntos foi repleta de viagens, jantares românticos e momentos que, se não fossem marcados por essa limitação, poderiam ter sido um conto de fadas. Ele sempre estava ali, ao meu lado, me amando, cuidando de mim e sendo o marido que eu sempre imaginei. Mas de vez em quando, ele lançava um olhar distante, algo que me fazia lembrar que ele já estava consciente do que viria a seguir. Era um olhar que, sem palavras, dizia que ele sabia que o fim se aproximava. E isso me dilacerava. Eu comecei a me questionar sobre o que estava fazendo com a minha vida. Não era justo para mim viver com a constante sensação de que nosso relacionamento tinha um ponto de chegada. E, no entanto, eu não conseguia simplesmente terminar tudo, porque eu ainda o amava. A ideia de abrir mão dele, de admitir que aquilo tudo era um erro, era mais difícil do que qualquer outra coisa que já tive que enfrentar. O casamento tinha sido a realização de um sonho, mas também uma prisão invisível que me fazia ver o tempo como inimigo. Cada dia que passava parecia mais um dia perdido, mais um dia que nos aproximava do fim. Os 2 anos não eram mais algo distante. Eles estavam lá, na nossa frente. E quanto mais eu olhava para o relógio, mais o peso daquilo se tornava insuportável. Eu sabia que ele ainda acreditava firmemente no que me dissera, que esse limite de tempo fazia parte de sua filosofia de vida. Mas ao meu redor, todos estavam vivendo suas histórias, seus casamentos, suas vidas, sem pensar no que viria depois. Eu sentia que estava sendo carregada por um rio que me levava para um lugar desconhecido, sem chance de mudar o curso. Foi durante uma dessas noites que, enquanto conversávamos sobre nossos planos para o futuro, ele disse algo que realmente me fez parar para pensar. Eu sei que você está preocupada com o fim, ele começou. Mas, na verdade, o que importa é o agora. E o agora está sendo incrível. Vamos aproveitar o que temos e, quando o momento chegar, será o momento certo. Eu te prometo que, mesmo que nos separemos, você terá vivido algo único e, se precisar, eu estarei sempre ao seu lado, de alguma forma. Aquelas palavras foram como um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. Eu sabia que ele tinha razão. O que importava agora era que estávamos juntos e que, se esse relacionamento fosse durar os 2 anos que ele havia previsto, deveríamos aproveitar, ao máximo. Mas eu não conseguia evitar o vazio que pairava sobre mim, como se houvesse uma sombra pairando, uma previsão de dor futura que nunca deixava de existir. Isso me consumia. Eu estava casada, vivendo o sonho de uma vida, mas no fundo, eu sabia que esse sonho tinha uma data de validade. Os meses passaram rápido, mais rápido do que eu gostaria de admitir. Quando você está em um relacionamento que você sabe que tem um prazo de validade, o tempo parece se acelerar de uma forma estranha. Ao mesmo tempo que eu tentava aproveitar, cada momento, o peso da data de validade de nosso casamento ficava mais presente. Havia sempre aquela sensação no ar, aquela tensão silenciosa, como se o relógio estivesse sempre correndo e nós, mesmo nos momentos de alegria, fôssemos incapazes de ignorar o fim iminente. No início, parecia que o amor que compartilhávamos estava crescendo. Fizemos muitas coisas que nunca tínhamos feito antes. Aventuras, viagens, encontros surpresas. Eu me entreguei totalmente ao que estava acontecendo entre nós.
tentando encontrar um equilíbrio entre a felicidade e a tristeza silenciosa de saber que, eventualmente, tudo isso teria que acabar. Eu queria acreditar que as memórias que estávamos criando seriam suficientes para que eu me sentisse grata, mas ao mesmo tempo, me questionava sobre como seria possível seguir em frente quando tudo tivesse terminado. As conversas sobre o futuro se tornaram mais frequentes. Eu sabia que ele não tinha a menor intenção de me deixar na dúvida sobre o que estava por vir. Às vezes, ele mencionava o fim de nosso casamento de forma tão casual que me fazia sentir que, para ele, aquilo era uma parte natural da vida. Ele acreditava que as pessoas tinham que se reinventar ao longo da vida, que os relacionamentos também tinham um ciclo e que o nosso havia sido cumprido quando completássemos os 2 anos. Em alguns momentos, eu até tentava fazer piadas sobre isso, como uma forma de aliviar a tensão. Eu dizia: então, qual é a parte do casamento que você acha que vai ser mais difícil? O fim ou o meio? Ele sorria sem se deixar abalar e respondia com sinceridade: acho que o fim vai ser difícil para os dois, mas já estamos preparados para isso. É como um livro que tem um final já escrito, não podemos mudar a história. O que importa é como vivemos o enredo até lá. Às vezes, esse tipo de comentário me incomodava profundamente. Ele parecia tão resoluto, como se o nosso casamento fosse apenas uma parte de algo maior que ele tinha planejado para a sua vida. Era difícil de engolir. Como poderia alguém, que me amava e com quem eu também me via vivendo a vida, já ter o fim de nossa história tão claro em sua mente? O conceito de fim predeterminado me deixava com um nó no estômago. Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador nisso. Era como se, ao saber que havia um prazo para nossa relação, eu não tivesse que me preocupar com o futuro. Não havia necessidade de discutir o que faríamos depois, de pensar nas nossas carreiras ou nas complicações que poderiam surgir ao longo dos anos. Sabíamos exatamente o que nos esperava. E isso, de algum modo, fazia a vida mais simples, mais direta. Mas a simplicidade vinha com um preço. Ela me forçava a confrontar a fragilidade do que estávamos construindo. Às vezes, me perguntava se ele realmente acreditava que o casamento seria fácil de terminar quando o tempo chegasse. Eu, pessoalmente, não conseguia imaginar um momento em que o amor e os sentimentos que tínhamos um pelo outro se dissipariam tão facilmente. Como poderia ele pensar que, depois de 2 anos, tudo terminaria e que ambos iríamos seguir caminhos diferentes sem nos arrastarmos com a dor de uma despedida? Eu não conseguia encontrar respostas para essas perguntas. Então continuei empurrando tudo para o fundo da minha mente, tentando viver os dias com ele de forma que pudéssemos aproveitar ao máximo. Foi então que algo aconteceu. Algo inesperado. A mudança não veio de uma briga, ou de um desentendimento. Veio de uma conversa que tivemos sobre o futuro. Algo tão simples, mas que me fez enxergar as coisas de forma diferente. Estávamos em um parque, andando de mãos dadas como em tantos outros dias, e ele me falou, com um sorriso tranquilo, sobre um projeto que ele queria começar logo após o nosso casamento. Eu estava pensando em um projeto pessoal, ele disse. Algo que me ajudaria a refletir sobre tudo o que vivemos. Talvez até escrever um livro sobre relacionamentos. Sobre como vivemos com a certeza de que algo tem um fim. Seria uma forma de encerrar a nossa história com mais clareza. Eu fiquei em silêncio, olhando para ele, tentando entender a profundidade daquilo. Ele não estava apenas planejando um futuro sem mim, mas já estava começando a trabalhar na maneira como ele se despediria de nossa história. Isso me deixou arrasada. Eu não sabia como reagir, mas não queria que ele percebesse o quanto isso me afetou. Fingi que estava bem, que achava a ideia interessante. Mas por dentro me senti devastada. Aquele momento foi um divisor de águas. Eu me dei conta de que, por mais que tentasse me convencer de que aquilo tudo fazia sentido, eu não conseguia mais ignorar o impacto emocional que isso estava causando em mim. Eu estava vivendo com a constante sensação de que em algum momento teria que deixar ir, sem mais nem menos. Eu amava aquele homem com toda a minha alma. E a ideia de que em breve ele seria parte do meu passado, algo que eu precisaria entender e aceitar, me deixava à beira do desespero. O mais triste de tudo isso era que, no fundo, ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. As pessoas não são feitas para serem amarradas para sempre. O amor é efêmero, e a vida, por mais que tentemos controlá-la, sempre segue seu curso imprevisível. E com isso, a dor do que viria a seguir começava a se instalar no meu coração. Aquela conversa no parque foi um marco. Um ponto de inflexão que me deixou com a sensação de que eu não poderia mais ignorar a dureza da situação. Nos dias seguintes, a ideia de que ele estava se preparando, de maneira tão tranquila, para o fim de nossa relação, me consumia. Eu sabia que ele estava certo, em certo sentido. O relacionamento tinha uma data de validade. Mas, ao mesmo tempo, isso me fazia sentir como se estivéssemos vivendo uma mentira. Eu não conseguia mais convencer a mim mesma de que estava tudo bem, que era só uma questão de aceitar o inevitável.
Enquanto ele seguia com seus planos e se preparava para novos projetos pessoais, eu começava a questionar o meu próprio papel nessa história. Eu estava completamente imersa na ideia de que a vida se resumiria a esses 2 anos maravilhosos. Mas e depois? O que seria de mim quando chegasse o dia do fim, quando o casamento chegasse à sua conclusão? Eu não sabia, e essa incerteza começou a me corroer. A cada dia que passava, eu ficava mais distante da mulher que um dia pensei ser. A mulher confiante, que acreditava no amor eterno, que imaginava um futuro com filhos, viagens e sonhos realizados. Eu sabia que aquele futuro não existiria com ele. A visão do futuro que eu tinha há alguns anos era uma fantasia, uma história que, no fundo, nunca seria escrita. Em vez disso, eu me vi abraçando a ideia de que a dor do término seria algo que teríamos que enfrentar com coragem. E essa era a única verdade absoluta que restava entre nós. Eu sabia que o fim não seria fácil. Eu sabia que a separação seria dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lidando com a realidade de que eu não poderia mais viver nessa incerteza constante. Eu não queria passar os próximos 2 anos esperando que algo mudasse. Eu não queria ficar esperando até o dia em que ele chegaria e diria: agora é hora de seguir em frente, como prometido. O medo do que seria da minha vida sem ele começou a ser mais forte do que o medo de aceitar que o casamento teria um fim. Eu não sabia como seria minha vida depois de tudo isso. E essa ideia começou a me assustar de uma forma que eu nunca imaginei. Apesar da minha crescente angústia, eu tentei agir normalmente. Mantive a minha rotina. Fiz de tudo para não demonstrar o que estava acontecendo dentro de mim. Mas as noites eram os momentos mais difíceis. A cada noite eu me deitava ao lado dele e, ao mesmo tempo que me sentia amada, também sentia a sombra do futuro que nos aguardava. Ele não sabia o que estava acontecendo em meu coração, e eu não sabia como lhe contar. Eu não sabia se ele entenderia. Eu não sabia se ele se importaria. Mas uma parte de mim queria tentar algo diferente. Talvez se eu fosse sincera com ele, ele entendesse o quanto a ideia do fim nos afetava. Talvez eu pudesse questionar se o que ele acreditava era realmente o melhor para nós. Era uma luta interna constante. Eu amava aquele homem, mas também sabia que não poderia viver com a ideia de que, no fim das contas, ele sempre teria o controle sobre o nosso futuro. O que aconteceria com a minha felicidade quando ele decidisse que era hora de seguir em frente? Eu não estava pronta para perder ele, e estava começando a perceber que, em algum nível, também não estava pronta para perder a mim mesma nesse processo. Foi uma noite, enquanto estávamos assistindo a um filme, que a conversa finalmente aconteceu. Ele estava deitado ao meu lado, com a cabeça apoiada em meu ombro. E eu, com a mente agitada, finalmente tomei coragem para falar. Eu preciso te contar uma coisa, comecei, sentindo meu coração bater forte. Eu estou com medo. Com medo do que vai acontecer quando chegarmos no fim desses 2 anos. Eu sei que você acredita que isso é o melhor para nós. Mas e eu? E o que eu vou fazer quando isso acabar? Como vou lidar com isso? Ele me olhou surpreso, como se aquela fosse a última coisa que ele esperava ouvir. Eu não pensei que você estivesse tão preocupada, ele disse. Mas sua voz não era acusatória, era apenas uma constatação. Eu te amo, continuei. Mas eu não consigo viver com essa ideia de que tudo vai terminar. Eu não sei como vou ser capaz de seguir em frente quando chegar a hora. Ele suspirou profundamente e ficou em silêncio por um momento. Então, com uma calma que me desconcertou, ele respondeu: eu entendo o que você está dizendo. Eu sei que isso é difícil. Mas para mim, isso é o que faz sentido. Eu acredito que quando chegarmos ao fim desses 2 anos, teremos dado tudo de nós um ao outro, e será a hora de seguir em frente. Não podemos viver com o medo do fim, porque no fundo, o fim é inevitável para todos nós. O importante é que vivamos agora, da melhor forma possível. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de amor e frustração. Ele estava sendo honesto, eu sabia disso. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Mas, ao mesmo tempo, aquelas palavras estavam me destroçando. Ele estava mais pronto para deixar ir do que eu jamais poderia estar. Ele estava tentando me preparar para algo que eu ainda não estava disposta a aceitar. O que eu mais queria era mudar a realidade. Queria que o amor entre nós fosse suficiente para que ele quisesse ficar comigo para sempre. Mas a verdade era que o amor dele por mim parecia ser condicional ao tempo. Não importava o quanto nós dois nos amássemos. O que importava era o que ele acreditava sobre o ciclo dos relacionamentos. Eu estava começando a me dar conta de que, por mais que ele me amasse, ele não acreditava que esse amor deveria durar para sempre. Eu estava finalmente encarando a dura realidade. O que ele queria era viver um amor intenso, mas que fosse finito. E isso, para mim, era uma ideia que eu não podia abraçar, não da maneira que ele conseguia. O tempo parecia acelerar ainda mais depois daquela conversa. Eu sentia que o fim estava cada vez mais próximo. Não apenas no calendário, mas no coração. Algo havia mudado em mim desde aquele momento em que finalmente expressei meus medos. Eu havia tocado, na verdade.
e agora não podia mais voltar atrás. Eu estava dividida entre o amor que ainda sentia por ele e a realidade de que esse amor teria um fim inevitável. Ele parecia tão resoluto, tão seguro de que o término era a melhor coisa para nós, que eu comecei a duvidar da minha própria visão de como o amor deveria ser. Eu me peguei questionando tudo o que acreditava. Desde criança, eu fui ensinada a acreditar em um amor eterno, algo que resistiria ao tempo, que ultrapassaria as dificuldades. Eu acreditava que o casamento era uma jornada compartilhada, em que os dois parceiros se empenham para construir um futuro juntos. Mas ali estava ele, meu marido, dizendo que o futuro não precisava ser uma vida juntos para sempre. Era uma ideia revolucionária, mas para mim, ela estava completamente errada. Como poderia aceitar algo assim? Como poderia aceitar que o homem que eu amava, com quem eu planejava envelhecer, me dissesse que nosso amor tinha um prazo de validade? Ele, por outro lado, parecia viver a vida com um peso muito mais leve do que o meu. Ele havia feito as pazes com a ideia de que as coisas não precisavam durar para sempre. Para ele, o amor não era uma promessa de eternidade, mas um presente, algo que deveria ser vivido intensamente enquanto durasse. E ele estava disposto a me dar esse presente, com um sorriso, uma leveza que me irritava profundamente. Eu comecei a me sentir como uma observadora passiva em minha própria vida. O que eu queria não parecia ser mais relevante. O que importava era que eu estava presa a um ciclo que havia sido desenhado por ele, e que agora eu não sabia como escapar. Os momentos de felicidade em nosso casamento, que antes pareciam sinceros e cheios de amor, começaram a se tornar uma espécie de tragédia silenciosa para mim. Cada risada, cada beijo, cada toque, me lembravam que aquilo acabaria. Que um dia, ele se levantaria, olhar para mim e diria, agora é a hora. E eu não saberia o que fazer, não saberia como lidar com a dor de perder alguém que ainda amava, mas que, ao mesmo tempo, estava me pedindo para deixar ir. As discussões começaram a se tornar mais frequentes. Não eram brigas explosivas, mas conversas profundas e emocionais. Eu queria saber mais sobre o que ele sentia, sobre como ele conseguia lidar com a ideia de que o fim de tudo isso era inevitável. Eu o questionava sobre o que aconteceria quando chegássemos ao fim dos 2 anos, sobre o que ele esperava que eu sentisse. Ele sempre tinha uma resposta calma e bem pensada, como se não fosse possível mudar de ideia, como se eu deveria simplesmente aceitar a inevitabilidade das coisas. Eu sei que você acha que há algo errado com isso, ele me disse uma noite enquanto estávamos em nosso sofá. Mas na verdade não há nada de errado. O que estamos vivendo é único, e será único. Não precisamos nos apegar à ideia de que o amor tem que ser para sempre. O que importa é a intensidade com que vivemos agora. Mas isso não era o suficiente para mim. A intensidade não substituía a permanência. Eu queria construir algo que fosse sólido, algo que não tivesse que ser deixado para trás. E a cada dia que passava, eu sentia que estava morrendo um pouco mais por dentro, sabendo que no final de tudo, ele estava certo. Eu teria que deixá-lo ir. Foi em um desses dias, quando as palavras se tornaram mais difíceis de encontrar, que ele sugeriu, de forma quase casual, que talvez fosse o momento de começarmos a nos preparar para a separação. Nós não precisamos fazer disso algo doloroso, sabia? Ele disse, tocando minha mão suavemente. Podemos começar a nos preparar para a ideia de que nossos caminhos vão se separar em breve. E quando isso acontecer, teremos vivido algo que valeu a pena. Não precisamos nos apegar a uma dor que já é parte da nossa história. Foi nesse momento que eu soube, no fundo do meu coração, que a decisão estava tomada. Ele já havia se desapegado. Para ele, a separação seria uma transição natural. Para mim, seria o fim de um sonho. Eu ainda queria lutar. Eu ainda acreditava que poderíamos encontrar uma forma de viver juntos, de buscar um futuro além do que ele já havia planejado. Mas, com o tempo, fui entendendo que não seria o que ele queria. Ele queria seguir seu caminho, com o tempo limitado, que lhe restava para viver intensamente, para não deixar nada incompleto. O último ano foi, de certa forma, uma preparação para a dor que viria. Cada dia, eu tentava manter o amor vivo entre nós. Tentava lutar por um futuro que só existia na minha mente. Mas, enquanto o tempo passava, o inevitável parecia cada vez mais próximo. Ele me tratava com carinho, com respeito, mas havia uma distância entre nós que não podia ser ignorada. A cada gesto, a cada palavra, a separação parecia se aproximar um passo mais. No dia do nosso 2º aniversário de casamento, ele me olhou nos olhos e disse com a voz suave: "Eu te amo, mas acho que é hora de seguirmos nossos caminhos. Não precisamos mais esperar." E naquele momento, eu soube que tudo o que tínhamos vivido era real e genuíno. Mas o que nos restava era simplesmente nos despedirmos. Eu nunca vou esquecer o que ele me ensinou sobre o amor. A ideia de que ele pode ser intenso, mas também pode ter fim.
que, apesar do amor, a vida nos leva a momentos diferentes. E mesmo que o amor tenha sido real, ele também pode ser uma história com um começo e um fim. E às vezes, é isso que torna o amor ainda mais bonito: sua impermanência. Essa história foi uma lição difícil, mas eu aprendi. Às vezes, não podemos forçar o futuro, por mais que queiramos manter alguém ao nosso lado para sempre. O importante é aproveitar o que temos enquanto temos, e quando o fim chegar, não olhar para trás com arrependimento, apenas com a gratidão de ter vivido algo verdadeiro, mesmo que breve.